Estamos aqui com mais um episódio do Visão Destaque. Você sabe que aqui é o lugar onde trazemos pessoas de destaque com visões de destaque para nos ajudar nessa questão de desenvolvimento pessoal, profissional, como sermos pessoas melhores, profissionais melhores, ter harmonia, equilíbrio na vida e melhores desempenhos. Então hoje um prazer receber aqui um grande companheiro, um amigo e também um grande mestre em oratória, Cássio Zeyman. Tudo bem, Cássio? Bem-vindo, viu? Obrigada por aceitar o convite, inclusive. Obrigado, Paty. A gente que se vê só no dia a dia no trabalho é bom. Todo dia que a gente se vê, né? Tem dias que a gente dá um miguezinho, mas é bom estar num ambiente diferente para falar de um assunto diferente e, inclusive, um assunto que conecta muitas pessoas. Você começou a falar, eu falei, será que sou eu essa pessoa? Quase já fugi, mas tô aí. Eu nem te apresentei ainda. Para quem não sabe, o Cássio, essa carinha já conhecida sua da TV, né? Hoje trabalha comigo, inclusive na Band. Ele é mestre em comunicação mestre em comunicação contemporânea, demorou, mas saiu, oratória corporativa e já escreveu um livro que se chama A Performance Teatral do Telejornalismo Dito Sensacionalista. Quer dizer, entende muito de comunicação e também de oratória. Então, hoje a gente vai deixar as notícias de lado, né, Cássio? Vamos falar um pouco sobre essa possibilidade da gente conseguir se comunicar melhor e os frutos que a gente pode colher disso, né? Exatamente. Hoje em dia as pessoas pensam, né, que comunicação só para quem é jornalista, para quem é, né, do meio de comunicação, da publicidade, da propaganda, relações públicas, mas não. Comunicação é o dia a dia, comunicação está presente no trabalho, tá presente dentro do ambiente de casa, tá praticamente em tudo que a gente vê. Então, o fato de a gente não falar, mas a gente pode estar se comunicando. Então, a comunicação é muito mais do que verbalizar palavras. Comunicação é muito mais do que apenas ter uma interação com alguém. Comunicação está dentro do ambiente. O que a gente está fazendo agora é comunicação. Um programa de podcast? Gente, mas a gente está aqui, a gente está trocando experiências. Isso é se comunicar. A gente está querendo se desenvolver cada vez mais. Essa troca, essa sinergia também é se comunicar. Então, é muito importante a gente cada vez mais falar de comunicação, porque é algo que é uma carência muito grande no mercado. Então as pessoas acabam querendo cada vez mais se potencializar, acabam querendo mais ter um conhecimento sobre determinada área, só que esquecem de verbalizar, de como eles vão transmitir aquela informação, como aquele se expressar conhecimento. Melhor. Exatamente. E várias vezes as pessoas podem ter aí mestrado, doutorado, PhD em determinado assunto, ser uma grande referência, mas dependendo do jeito, a forma, a maneira que ela se expressa, o jeito que ela externiza aquela informação, ela perde força. Então, a nossa ideia de trazer essa questão da oratória para diferentes ambientes, não só o corporativo, mas também para a vida, para as relações humanas, talvez por casamento, tudo isso ajuda a gente cada vez ter uma linguagem mais simples, para cada vez a gente resolva os problemas, para gerenciar crises. Então, são diversos benefícios que tem não só no âmbito profissional, mas também pessoal. Você falou um negócio aí, a gente tem uma conversa mais simples. Antigamente, né? A gente chegava a pensar que a comunicação ideal era aquela comunicação formal, bem falada. Claro que você tem que falar um bom português, né? Ter cuidado, isso daí é muito avaliado. Mas hoje a comunicação cada vez mais simples, mais próxima, ela tem mais valor em todos os segmentos. É nesse caminho? Exatamente, é esse caminho. Aí tem uma palavrinha que é chave na comunicação atual, que é a comunicação contemporânea, que seria autenticidade. Quanto mais autêntico, mais natural você for, quanto for mais você, mais verdade você vai passar, mais credibilidade você vai ter e mais vezes as pessoas vão querer consumir o seu conteúdo, ou te assistir em um determinado local, ou assistir a sua palestra, ou ver seu vídeo, ou te ouvir numa reunião. Então, quanto mais você for você colocar o seu jeitinho, a sua carinha naquela informação, naquele jeito, as pessoas vão conseguir se conectar mais. Então, a gente costuma falar que não é legal você imitar as pessoas, você pode ter uma inspiração. Nossa, eu gosto muito do jeito que aquela pessoa se comporta, a postura, né, o timbre de voz, mas você tem que ser você. Então, a gente vê muito nas redes sociais uma pergunta que trazem muito assim, né, nos cursos. Não sei por que as pessoas escutam esse cara, não sei por que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, porque ele é ele. Não é só o conteúdo, é ele, é o jeito, a forma. Então é o sotaque, é o olhar, é o movimento, as reações instantâneas. Ele não vira robô espontâneo, também, né? Exatamente, ele foge num processo de robotização que isso tinha muito, que era cobrado, que hoje em dia está cada vez mais em desuso. Aí você desconstruir. E aí a gente fala, né, Cássio, por exemplo,
Hoje, porque é só alguém da comunicação que precisa trabalhar a comunicação. Só porque eu quero ser atriz ou eu quero ser jornalista. Toda profissão é um vendedor. Uhum. Você é um médico? Não tenho nada a ver com... Não, você está vendendo, você precisa vender os seus serviços como médico, seja dentro de um consultório ou até agora as profissões indo para as redes sociais, indo para os canais para se divulgar, para ganhar relevância, autoridade. Você é um engenheiro, né? Eu faço obras e tal, mas eu estou vendendo o meu serviço, eu sou uma dermatologista, eu preciso vender aqui meu trabalho, a minha imagem, né? Os profissionais de diversas áreas estão tendo que trabalhar a comunicação, né? Exatamente, para você cada vez mais se destacar no meio corporativo, dentro da sua empresa ou até mesmo dentro do setor, do segmento, a comunicação é um grande diferencial. Inclusive, Paty, tem uma pesquisa global do LinkedIn que traz números bastante interessantes, que hoje em dia, o que as empresas estão mais buscando? As pessoas que são experts ou pessoas que possuem capacitação em comunicação. Porque a partir da comunicação, dentro da empresa, ele vai trazer vários outros benefícios. Por exemplo, a gente falou aqui na questão de gerenciamento de crise. Se você tiver uma boa comunicação simples, direta, uma comunicação que é de fácil entendimento, de poder, de compreensão muito grande, você vai evitar vários ruídos. Ali já você evita um problema. Então você vai ter, inclusive, uma redução de recursos para gastar com uma crise dentro da empresa. Por quê? Porque você soube remediar com a comunicação. Uma análise de dados muito bem feita. Quando você consegue externar aqueles números, quando você consegue trazer ali o peso daqueles dados, você também consegue trazer uma realidade diferente, tudo por meio da comunicação. E aí, numa questão de disputa de mercado, entre dois concorrentes que têm o mesmo currículo, o que tem o ponto da comunicação é o grande diferencial. Ele, segundo o próprio LinkedIn, que é a grande rede de negócios, diz que as empresas estão buscando mais quem tem esse diferencial. Porque aí sim, essa pessoa pode se desenvolver na empresa, tem um plano de carreira, pode se tornar um porta-voz, pode ser uma referência, pode evoluir cada vez mais, pode ali galgar outras vagas por causa da comunicação. Então, só aquela imagem daquele chefão, durão, que, enfim, toma decisões, não. Precisa ter aquele também que tem um senso de liderança, de conexão, de engajamento, que consiga motivar, que consiga extrair o melhor de cada um, e isso você consegue com a comunicação. E a gente não fala nem só sobre os líderes, né, terem essa boa comunicação. A gente fala também sobre as pessoas que vão ali para uma entrevista de emprego, essa geração mais nova que às vezes tem dificuldade de se expressar, de ter que trabalhar isso para ganhar uma vaga, de conseguir alcançar uma promoção. Não, isso é muito interessante, porque uma vez num dos cursos, a gente atendeu também uma equipe de redes sociais, em que a gente começou a dar toda a aula, enfim, quando a gente se colocou eles na frente de uma câmera, eles travaram. Eu falei, ué, vocês não são das redes sociais? Vocês não conseguem? Mas é com celular, né? Mas é com celular. Então é legal isso também, você se colocar em diferentes atmosferas, em diferentes ambientes, em situações também de pressão ou fora da zona de conforto, para que você consiga cada vez mais evoluir. Então, a comunicação, ela não é um dom, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce um expert, ninguém nasce com uma oratória extremamente fluida e extremamente, assim, capaz de influenciar, de engajar as pessoas. Alguns podem ter mais facilidade, Exatamente. Mas isso pode ser trabalhado. É ser trabalhado. A comunicação é para a ciência uma habilidade, e habilidade com prática, com aperfeiçoamento, com desenvolvimento, você consegue cada vez mais aperfeiçoar isso. Então, você pode ter dificuldade na fala, eu não gosto da minha voz, a gente pode melhorar isso. Eu não gosto do jeito que eu me comunico. Eu não gosto que eu sou italiano, falo assim com as mãos. Eu não gosto porque o meu olhar tal, eu não gosto. Então, cada um, parece que as pessoas sempre ficam identificando problemas para fugir da comunicação. E, na verdade, a comunicação, ela não tem que fugir. A comunicação vai ser um grande aliado para essa pessoa se desenvolver cada vez mais. Então, quando a gente consegue quebrar essas barreiras, esses medos, esses tabus que tem, eu não sei da entrevista, deixa o fulano falar. Eu costumo brincar, na escola era o homem que segurava o cartaz. Eu que não gostava de falar, segurava o cartaz, era melhor, era mais simples. Você? Então, é mais simples. Então, eu vou segurar o cartaz, se precisar, eu entro na jogada. Mas depois de um tempo, eu vi que aquilo na escola me fez falta na faculdade.
putz, se eu tivesse desenvolvido, né, a comunicação na escola, enfrentado meus medos, de falar para a turma, de não ter aquele medo de ter uma reação negativa por parte dos colegas, que a gente sabe que o colégio às vezes é um ambiente ali bastante nocivo para alguns jovens, vão tirar onda de mim, vão praticar bullying, enfim, mas aquilo quebraria vários outros medos que eu tive na faculdade, que eu precisei quebrar aquela barreira. Então é importante a gente se colocar em situações de pressão para a gente cada vez mais saber lidar com aquilo e saber o que a gente pode melhorar, quais são nossas limitações, mas isso parte muito de uma pergunta pessoal, né? Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de comunicador eu sou? O que eu quero passar para as pessoas? Qual é a minha personalidade? Será que eu sou meio ranzinho? Será que eu sou muito alegre? Será que eu sou carismático? Será que eu estou trazendo credibilidade para o conteúdo, para a proposta que eu quero expor, né? Exatamente, entender para quem eu vou falar, para que linguagem, né, eu vou externar, que ambiente eu estou inserido, quem vai consumir esse conteúdo. Então são diversas outras perguntas que a gente precisa fazer para saber aonde a gente vai estar inserido, que de forma a gente vai se comunicar. Porque é mais importante o que falar, é como a gente vai falar. De que forma a gente vai externar aquilo. Se for uma forma extremamente atrativa, interessante, aquilo acaba, de certa forma, conectando e sensibilizando as pessoas. Gostei. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Ou gostei, vou chamar ele de novo. Então a comunicação é capaz disso. Mas naquela tecla que a gente falou primeiro, com naturalidade e autenticidade. Agora, por exemplo, você fala, a gente tem que ser autêntico, tem que ter naturalidade, temos que ser nós mesmos, mas é necessário lapidar, né? Então, assim, no geral, quais são os maiores erros de comunicação que as pessoas cometem ou que elas realmente precisam cortar? É erro para todo mundo que você vê que se repete de forma mais intensa. Eu acho que as pessoas... Aqui, ó. elas criam a maioria das pessoas que são mais assim, né, do ramo corporativo, podemos dizer assim, eu tenho vergonha do jeito que eu me comunico com o meu corpo. Porque a gente costuma dizer que a principal comunicação que a gente consegue, de certa forma, trazer não só a comunicação verbal, mas quando você consegue trazer a corporal junto com você consegue trazer duas comunicações. Só a que a pessoa entende pelo que você verbaliza, mas a que a pessoa te enxerga, como você aí fazendo movimentos. Se você perguntar como é que tá a água, eu fizer assim, não precisa falar que tá bem. Tá ok. Um sinal já representa. Então, 93% do nosso entendimento é por meio de sinais. É por meio de movimentos. É muito mais do que a nossa fala. A nossa fala apenas, ela consegue confirmar o que a gente está sinalizando pelo corpo. E o nosso corpo é muito fugaz. Então a gente consegue dizer o que a gente não verbaliza e consegue mostrar os nossos sinais. Então, às vezes, até numa roda assim de fofoca, vamos dizer assim, alguém tá falando uma besteira, alguma coisa, tu fica assim, ó, até pelo seu olhar, tu já tá meio desconfiado da história, não precisa falar nada. Não precisa dizer que a pessoa é mentirosa ou que aquela história. Não, a postura já tá dizendo isso. Tu vai. Tu leva um susto. Nossa, aquela pessoa ficou em choque, ficou branca. Tu precisou falar alguma coisa? Não, tu já viu que ela reagiu mal àquilo. Então a comunicação é muito feita de sinais. Então, enquanto as pessoas conseguem entender que quando você consegue verbalizar e o seu corpo mostrar por meio de sinais, de movimentos, a mesma coisa que você fala por meio de palavras, você consegue trazer uma duplicidade na comunicação. Se você não é entendido por um meio, você é entendido por outro. Então é muito melhor quando você consegue falar e seu corpo se comunicar ao mesmo tempo. Então a gente costuma falar, olha, vai subir, vai descer, é muito largo, é um pouco mais apertado. Quando você consegue esses pequenos movimentos que acaba trazendo de um lado, de um outro, repetitivamente, ontem, amanhã, esses movimentos simples, a pessoa vai entender que algo é para trás, algo é para frente, algo que é para cima, para baixo, algo que tá calor, algo que tá frio. Então, quando você consegue fazer isso, falar e o seu corpo se comunicar ao mesmo tempo, a pessoa que está do outro lado te assistindo, seja numa plateia, na internet, numa televisão, se ela não entendeu pela voz, vai entender pelo corpo. Então, a sua comunicação vai ser, de certa forma, atingida com sucesso, com clareza. Eu não entendi o que ele falou, mas você viu o que ele fez? Isso quer dizer tal coisa. Então é importante conseguir essa comunicação corpo e a fala andarem juntas, né, de mãos dadas, que você consegue trazer, de certa forma, não uma credibilidade, mas você consegue trazer um poder de entendimento e de compreensão maior das pessoas. Porque muitas pessoas às vezes só tá ouvindo e não tá assistindo, muitas pessoas só tá assistindo no mute, mas não tá ouvindo. Então por isso que é importante elas andarem juntas. E as pessoas têm essa dificuldade. Mas como é que eu vou fazer assim assado e não sei o que, não consigo? Então essa é uma dificuldade, mas com prática, com paciência, com calma, você se colocando em situações que você consiga mostrar essa técnica, essa habilidade, você vai conseguir evoluindo aos pouquinhos, ali de passinho em passinho. A gente mesmo que é da comunicação, toda a gente está aprendendo algo novo. E a gente passou por esse momento também de muito nervosismo. Eu lembro que quando eu comecei, eu era repórter, e eu tinha que entrar ao vivo, eu tava ali calma, zen, tipo, vou entrar ao vivo. Na hora que me chamavam,
Eu nunca esqueço, era o Carlos Nascimento que me Nossa, chamava. pressão O ainda, né? coração, ele vinha aqui, ó, na veia, tum, tum, tum. Eu ficava tão nervosa que a minha voz, ela tremia, ela não conseguia sair. Eu saía do ao vivo e falava assim, eu não sou para isso, Não nasci não pra isso, nasci para isso. Assim, eu tinha vontade de desistir e tal, porque eu ficava muito mal, que realmente a respiração, ela tem tudo a ver com esse processo. Eu até tô te perguntando, porque quais são os sinais que demonstram esse nervosismo ou até a autoconfiança? Não, tem alguns exercícios legais, né, que a gente chama de movimentos apaziguadores, que traz uma certa calma, sensação de bem-estar. E um deles, inclusive quando a gente tá fora, a gente utiliza muito, que é fazer um carinho aqui, gente, aqui bem na palma da mão. Aqui a gente consegue liberar diversos aí substâncias internas que a gente sente mais calmo. Então o que a gente faz? A gente põe o dedo aqui, gira e fica aqui, ó, fazendo aquele carinho, movimentos circulares, com calma, tranquilidade. Isso, de certa forma, vai liberar alguns hormônios que traz paz e tranquilidade. Por mais que você esteja num momento de pressão, que vão te, agora 5 segundos, vai estar ao vivo, 3 segundos, você está aqui, firme e forte. De certa forma, aquilo a sua mente vai trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila para que você consiga, por mais que esteja ali muito nervoso, esteja tremendo, você vai, pelo menos, aparentar uma certa segurança. Então, em muitas situações, eu também no dia a dia tô nervoso, não sei nem o que eu vou falar depois, mas eu vou nesse movimento, vai trazendo uma certa tranquilidade, parece que as ideias vão clareando e vai ajudando você a ficar calmo mesmo numa situação muito nervosa. Perninha tremendo, que nem na autoescola ali, né? A gente fica tremendo ali, porque é uma situação que a gente não tá acostumado, então é legal abrir um pouquinho mais a perna, ficar um pouco a postura, né, um pouco mais firme. Se você tá com a perna muito junta, ela acaba de certa forma perdendo certo equilíbrio, então é importante ter esse equilíbrio legal do corpo, postura também ereta, esses movimentos, e é claro, sempre tá muito bem preparado. A gente te dá segurança, né? Exato, né? Porque a gente costuma dizer que o ao vivo é você estar preparado, isso seja numa apresentação, isso seja numa reunião, numa palestra, num congresso, você tem que estar preparado para o que vier sem saber o que está por vir. É muito louco isso. Então, o que vai acontecer? Não sei. Mas se acontecer, eu preciso estar preparado. E tem uma coisa que você falou, Paty, que é muito interessante, dessa questão do nervosismo, do timbre de voz. Porque a voz diz muito sobre o que a gente está sentindo. Eu sei bem como é. Quando você tá nervosa, não sai a voz meio fechada, você sai ali com aquela voz meio tremida, parece que as pessoas sentem por meio ali, né, da sua voz que você tá passando por um momento ali que é bastante delicado, muito sensível. E a voz é extremamente importante nesse processo de comunicação. Por quê? Porque a voz é o que dá sentido, é o que dá vida, né, ao espetáculo que você tá falando. Então não adianta eu dar uma baita notícia, por exemplo, vamos pegar aqui algo aleatório, eu vou contar pra minha família que eu vou ser pai. Então eu não vou chegar pro meu pai, pra minha mãe, que vão ser avós. Oi, tudo bem, gente? Olha só, tem uma grande notícia. Eu vou ser pai. Não tem vida, não tem. Quando você traz a entonação, gente, você não sabe o que eu tô acreditando, tô pirando aqui, eu vou ser pai, eu não tô nem acreditando, fica aquela loucura e todo mundo reage de forma muito natural àquela festa. Então você precisa dar vida a isso. E a voz, o timbre de voz escolhido, né, a entonação que você dá, é muito importante para as pessoas entender se a notícia é pesada, se a notícia é leve, se é uma notícia que você colocar, né, aquele sentido de pesar, ou se você pode sorrir, se você pode festejar. Então esse é um outro exercício muito difícil, você saber de forma instantânea que tipo de informação que você tá dando e de que forma você vai reagir. Não tem como dar uma notícia triste assim. Então você tem que fechar também o semblante, o rosto, entender que aquilo é um assunto mais pesado, um assunto um pouco mais delicado, que a tua voz precisa trazer um peso diferente, e quando dá para extravasar, você extravasa também e a sua voz vai junto. E aí, de repente, traduzindo em outro exemplo, isso vai fazer total diferença quando você está falando, de repente, de um líder de uma empresa que precisa convocar ali aqueles funcionários para as vendas, né? Então alcançando resultados, quebramos metas, né? Isso vai contagiar, imagina, o time, a equipe, isso faz total diferença para essa conexão e até para você ter mais resultados, né, com a equipe. Não, total, você consegue de certa forma ali pelo timbre de voz, pela motivação que você dá, pelo jeito que você aborda aquele assunto, seja até mesmo um assunto um pouco, ó, pessoal, seguinte, esse mês a gente não bateu as metas, mas ó, maio tá aí, tem aí feriados, tem datas comemorativas, vamos virar o jogo, preciso de vocês, fulano, ciclano e tal. Quando você consegue trazer isso por meio da voz, por meio da sua expressão corporal, é uma certa forma de conectar, uma certa forma de engajar, de influenciar, de aumentar o seu poder de liderança. E também tem que entender que cada um reage de uma forma, né? Então é importante também esse processo, né? Esse raio-x de cada um dos seus funcionários para saber que às vezes o fulano precisa de uma motivação extra, o ciclano talvez um puxãozinho de orelha, talvez o fulano um carinho, cada um
reage à informação, a mesma informação de formas diferentes. Então é importante quando você é líder de uma empresa, você identificar isso nas pessoas. Os próprios colegas, assim, esse daqui gosta mais que cobre ele, esse aqui não, esse se sente ofendido. Então esse aqui eu tenho que ter um outro caminho para tentar abordar ele, para conseguir influenciar ele, ou para que ele veja que o que ele está fazendo agora não está dando resultado. Então é preciso também esse discernimento, esse entendimento de como abordar as pessoas, como eu vou conversar, que tom eu vou usar, que maneira eu vou ali puxar a cadeirinha, bom, vamos conversar. É melhor num lugar mais aberto? Será que é fora do seu ambiente de trabalho? Será que é numa sala mais reservada? Então, cada um reage de uma maneira. Então, é importante entender o cenário que você está inserido e que tipo de pessoa você está lidando. Porque a relação são entre duas pessoas ou mais. Não é só, aqui é uma fórmula de bolo, uma receita, é assim que faz. Não. Comunicação muito pelo contrário. Comunicação muito particular, né? É muito característica de cada um. Então, eu recebo a informação de uma forma, você, Patrícia, recebe de outra, e a mesma informação a gente pode ter entendimentos e poder de compreensão totalmente diferentes. Então é importante o jeito, a forma e a maneira que você se expressa e de que forma você vai expressar, que ambiente você está expressando, porque aquela pessoa pode ter uma reação totalmente aleatória ou que você não esperava, né? Agora, as empresas hoje, você trabalha com isso, é estudioso em oratória, em comunicação, tem trabalhado também com equipes para melhorar essa questão da comunicação, da oratória. Você tem percebido no mercado que as empresas estão com essa urgência de melhorar a forma com a qual os seus funcionários, os seus líderes, precisam aprimorar a comunicação? Sim, o mercado é recheado de bons profissionais, mas muito carente de bons comunicadores. Então, há muitas empresas que procuram a comunicação, cursos de oratória, de desenvolvimento pessoal, muito nisso, é focado para que aquele funcionário, aquele colaborador que tem um potencial muito grande, que tem um conhecimento enorme, consiga potencializar essas valências. Então, não adianta nada para a empresa ter um grande expert, um cara que é fenomenal naquele tipo de conteúdo, o cara que é extremamente estudioso naquilo, se ele não sabe, nem a palavra certa é vender, mas não sabe externar todo aquele conhecimento. Quando o conhecimento é guardado só para si, ele não tem valor. E quando ele é passado para outras pessoas de uma forma interessante, de uma forma persuasiva, de uma forma extremamente que cative as pessoas, que gere aquele poder de encantamento, aquele conhecimento ele tem uma outra potência. Chega a ser até estratégico ali, dependendo do objetivo, né? Muito, muito. Hoje em dia a comunicação faz parte da estratégia da empresa. Seja a comunicação interna, seja a comunicação externa e até mesmo para a empresa conseguir fazer novos negócios, novos relacionamentos, para conseguir, de certa forma, motivar a equipe para ter uma produtividade melhor. Então a comunicação tá caminhando junto com tudo. E as empresas têm sentido essa deficiência muito grande. Onde é que a gente está pecando? O que está faltando? Muitas antes eu senti, pelo menos dentro desse mercado corporativo, um certo, nem é preconceito, mas uma certa resistência em admitir que a comunicação pode ser o grande diferencial. Porque muitos estudaram, muitos aí, lideranças, CEOs, celebres, assim, estudaram muito, são referências, talvez naquilo, talvez no papel mesmo, né? Naquela figura. Tecnicamente. Naquele segmento, dentro, né, daquele escopo. Mas talvez para outras pessoas, para outros públicos, ele é muito técnico. Ele não é aquela pessoa que gere aí um conteúdo extremamente interessante ou fale de uma forma extremamente simples, capaz que outras pessoas consigam entender e se interessar por aquilo. Então, essa diferença ou essa mudança de comportamento, eu sinto que é muito grande, principalmente no meio corporativo. Eles estão sentindo isso. Eles estão sentindo essa falta e muitos estão correndo atrás. Bacana. Cássius, agora passando não só sobre o mundo corporativo, profissionais em geral. A gente que entrevista muitos profissionais, né, de diversos ramos, às vezes a gente vai ali para uma entrevista e vê que aquele profissional, ele não conseguiu passar a mensagem. A gente às vezes faz uma pergunta direta, não vem a resposta direta. Qual que é a chave para organizar a cabeça? E às vezes a pessoa sai de uma entrevista ou de uma apresentação completamente frustrado, porque fala, eu não falei o que eu precisava falar. Se assiste e fala, gente, o mais importante eu não falei. Como se organiza assim mentalmente? É possível se organizar mentalmente para ter um desempenho melhor, conseguir passar a mensagem que precisa ser dita ali? Sim. Inclusive, Paty, é interessante esse conteúdo porque a gente entra muito assim no curso, todo mundo, eu quero aprender a falar de improviso. Eu quero aprender. Não, como é que você... É o mais difícil, né? Não, você não aprende a falar de improviso. E eu costumo falar que não há improviso sem preparação. E dentro dessa estrutura do improviso, há o segredo dos 3 P's da comunicação.
que eu costumo falar, se você quer passar autossegurança, qual é a palavra com P que você precisa ter? Se você quer passar aí autocontrole, se você quer passar segurança, se você quer passar credibilidade, quais são as palavras com P que você precisa aí saber? Aí todo mundo começa a falar, né? Ah, eu preciso ter tal coisa, tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, gente, para ter autoconfiança, precisa ter preparação. Para ter segurança, preparação. Para ter credibilidade, preparação. Para você improvisar, preparação. Então, um grande segredo, a gente fala dos 3 P's. Muitos P's. É a preparação. Mas é claro que é aquele planejamento, é o pensar, o planejar, para depois você colocar em execução aquele pensamento. Então, seria esses três P's, assim, né? Você pensar, o que eu vou falar? O que eu vou abordar? Que pontos que eu vou fazer? Como é que é a melhor forma de me organizar? É em tópicos? É falar na frente do espelho? Muitas vezes eu gosto muito de externar o que eu falo. Quando eu falo uma vez, parece que eu falo, me escuto e aquilo parece que é mais fácil de incorporar no meu repertório pessoal. Então eu gosto muito de falar. Então às vezes tá no meio do trânsito, algum lugar, eu tô falando. Tô falando comigo mesmo. Quem olha do lado vê que é maluco. Sério né? mesmo? Você faz isso? Eu falo, isso funciona muito comigo. Tem gente que prefere escrever, que tem uma memória fotográfica boa, tem gente que prefere organizar em tópicos, tem gente que prefere digitar. Cada um tem uma forma de memorizar, organizar as suas ideias. O meu é externar. Cada vez que eu falo uma coisa, parece que eu me sinto mais íntimo daquela informação e parece que ela fica dentro de mim. Grava mais, né? Exato. Então é importante, por isso que a gente fala a pergunta, que comunicador eu sou? E a gente volta para aquela pergunta para justamente qual é a maneira mais fácil de eu conseguir aí entender o que eu tô falando. De aquela informação não simplesmente entrar no ouvido e sair pronto, para eu conseguir, de certa forma, ser aquela esponjinha e absorver o maior número de informação. Então cada um tem uma técnica. Mas da questão do improviso é muito isso. Quando você mais se prepara, quando você mais estuda, quanto mais você tá suscetível a acontecer algo que tá fora do script e você tem total controle daquela pauta, daquele assunto, daquele conteúdo, parece que você tá sempre improvisando e parece que você entende muito do assunto. Então você passa, além de tudo, uma referência de que, nossa, tu viu que ele interagiu, falou, sabe tal coisa, perguntaram uma coisa nada a ver, ele soube responder, nossa, aquele fulano entende muito. Não é que ele soube improvisar, ele soube se preparar. Então ele organizou... saberia se virar em qualquer situação ali, Exatamente. Né? Então muita eu quero aprender o improviso. Não, você não aprende. O improviso, você vai estudar, você vai pensar, você vai planejar, você vai praticar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que qualquer outra situação que esteja dentro daquele conteúdo, você vai sair bem, porque você tem total controle sobre o conteúdo. E é muito interessante trazer essa questão do improviso, tá, mas o que eu faço se entrar numa saia justa? O que eu faço se acontecer tal coisa? Eu gosto muito de falar da nossa bagagem pessoal. E o quanto a gente traz as nossas experiências de vida, nossas situações que a gente passou, a gente traz 2 coisas. Primeiro que quando a gente conta algo que a gente já passou, a gente conta com maior verdade, a gente conta com um certo domínio, porque a gente vivenciou aquilo, então é muito mais fácil contar. E também a gente traz uma certa conexão com as pessoas, porque tu vai estar contando algo pessoal. Você foi ali para ouvir algo técnico, mas está estudando algo pessoal. Eu falei, interessante, eu já passei por isso. Então, quando eu costumo também no jornal contar alguma coisa que eu passei, uma experiência, seja boa ou ruim, a pessoa em casa também está se perguntando, cara, passei pela mesma coisa, aconteceu comigo isso também. Então, isso gera uma conexão. E depois que gera uma conexão, pode gerar uma fidelização. E quando tu fideliza aquele público, aquela pessoa, ela vai querer te assistir mais, te ouvir mais, vai criar uma simpatia por confiança. Você, vai criar uma relação de confiança, ela vai, de certa forma, engajar mais os seus conteúdos. Então eu gosto muito dessa questão do pessoal. Eu acho que antes tinha esse preconceito. Não, você tem que se manter, né, nesse pedestal que você é o jornalista, você é o palestrante, você é o comunicador. Eu acredito que não. Cada vez quando você desce mais do pedestal, mais do palco e fica ali realmente na mesma altura das pessoas que foram te assistir, elas vão ter aí um compromisso muito maior que você, elas vão gostar muito mais de você, criar, né, um carinho especial por você, porque você vai estar ali, olho a olho com aquela pessoa, você não vai estar, né, num certo nível, um salto alto acima. Então essas conexões que criam é uma forma de improvisar também, de você interagir, de você contar uma história sua, e as pessoas, de certa forma, tu vai diminuir esse distanciamento que criam, né, entre aquela pessoa que está num palco, aquela pessoa que está num teatro, aquela pessoa que está na liderança numa reunião, que seja numa videochamada também, como a pessoa que vai passar aquela informação, você diminui ali aquele distanciamento e, de certa forma, as pessoas vão começar até a gostar mais de você. Exato. Agora, tem gente que se prepara muito bem, tá ali, domina o conteúdo e tal, grava... Qual que é a dica? Fazer gravações. Hoje tem os celulares, né? Então, você consegue gravar, né, pelo celular, depois se ver como é que ficou, mas na hora que sobe no palco, olha ali, 10, 20, 50, 100 pessoas...
aí vem aquele pavor e tal. O que dizer para quem se prepara, mas tem o nervosismo natural que é falar com o público, falar com muitas pessoas. É aquele negócio, foca ali num ponto e vai ou não? Assim, é tentar olho no olho, tentar se aproximar para quebrar o nervosismo. O segredo é praticar. É praticar, porque assim, ó, os principais palestrantes do país, eles costumam dizer que toda a palestra é diferente da outra. Aí você está num cenário diferente, numa cidade diferente, com um público diferente, com uma atmosfera diferente, num momento diferente, e você também está diferente. Então, toda palestra costuma geralmente ser um pouquinho melhor que a outra, porque os erros que você comete numa, você não vai querer repetir na outra. Só que na outra, um outro ponto vai te desafiar. E assim vai. Então, cada vez mais você pratica, mais você vai tendo total domínio ali de palco, das pessoas. Eu gosto muito da interação, uma maneira de quebrar o gelo, tanto de você como também da pessoa, mas tem que entender que plateia é essa. Talvez as plateias não querem, eu estou lá para te ouvir, eu não estou lá para escutar a historinha, eu estou lá para ver o conteúdo. Então depende muito de onde você está inserido. Mas a questão da prática é a melhor coisa de fazer, é a melhor coisa de se fazer. Porque, ó, vou estar aqui nessa palestra um dia, eu não gostei do que eu fiz, aquele momento que eu falei, semana que vem tem outra. Semana que vem o que você repetiu ali, você não vai fazer igual. Você vai melhorar, você vai evoluir. Então quanto mais você praticar, quanto mais você planejar tudo ali, os passos certinho, e também tentar entender, se acontecer tal coisa, como é que eu posso me comportar? Se alguém reagir dessa forma. Então é tentar também vislumbrar, tentar num exercício de futurologia entender um pouco. Eu vou trazer um assunto polêmico. Se alguém da plateia resolver reagir e trazer um certo constrangimento ou te colocar numa situação, numa sinuca de bico, você precisa estar preparado para isso também. Então é importante você saber reagir às reações das pessoas e, de certa forma, não mostrar o desconforto. Tentar responder com educação, tentar talvez mostrar um outro lado, mas não também mostrar que é o dono da verdade, porque muitas vezes a arrogância, né, esse lugar que eu tô aqui, eu sou o expert no assunto, isso também distancia as pessoas. Então é importante estar aberto a ouvir as pessoas, mas também trazer um outro posicionamento, um outro lado, uma outra visão, ou trazer uma reflexão. Então isso acaba abrindo aquela pessoa que veio com aquele pensamento, não, eu vou contrariar esse cara, não, eu vou confrontar ele, eu quero ver o que ele vai falar. Então quando você traz um outro cenário, um outro aspecto, que às vezes a pessoa nem pensou, nem refletiu, então você consegue, de certa forma, tirar aquela armadura da pessoa e você mesmo acaba também aí mostrando que você também é uma pessoa que é mais aberta, é mais acessível, que também está aberta ao diálogo, isso também gera um encantamento no público. E agora, a gente tem esse meio digital cada vez também exigindo de profissionais variados, né, de médicos, advogados, que as pessoas estejam nas redes sociais, estejam falando. O que você acha que esse mundo digital, essa questão de toda hora nas plataformas, como que isso está mudando essa questão da oratória, daquela perfeição da oratória? Eu acredito que cada vez mais diferentes segmentos, seja aí que a gente tocou no assunto, né, da medicina, da engenharia, de mercado financeiro, de escritórios de advocacia, são profissões que requerem um estudo muito longo, um estudo muito técnico, e que muitas das pessoas elas têm curiosidade de consumir isso, mas de uma forma simples, de uma forma agradável, de uma forma que seja extremamente acessível para diferentes públicos, e eu acho que essas categorias estão cada vez mais se tocando, que essa comunicação direta com as pessoas, seja para pessoas de diferentes classes aí, sociais, intelectuais, culturais, eles conseguem, de certa forma, preencher essas pessoas com o mesmo conteúdo, com a mesma linguagem, só que uma linguagem que acaba atingindo todos. Então, acho que essa mudança de chave aconteceu com as redes sociais, de querer fazer um conteúdo, mas um conteúdo que seja para todo mundo. Não é um conteúdo só para a classe médica assistir. Não é só para o conteúdo eu vou falar sobre um determinado tema extremamente sensível, oncologia, só para outros estudiosos ouvirem. Não, tem diversas outras pessoas passando pela doença que querem também entender o que está acontecendo com o corpo delas. Quais são os processos, quais são os sintomas, quais são os possíveis tratamentos. As pessoas querem saber o que está acontecendo com elas. Então, quando o médico vem na rede social, grava um vídeo, seja para o YouTube, para outra rede, Instagram, enfim, e ele traz uma linguagem extremamente simplificada, uma linguagem para leigo entender, ele acaba se tornando uma referência naquilo para aquelas pessoas, não para o público dele. E esse público, que antes, não, esse cara ele fala para A, B e C, esquece de falar pra gente, ele não falou aquele termo é importante para quem, entendeu? Então é importante ter essa consciência de para quem eu tô falando, para quem eu quero falar e quem eu quero que compreenda. Então, a gente, acho que no jornalismo também sofreu muito isso, né? A gente faz jornalismo para jornalistas, né? E acho que a gente mudou um pouco esse cenário também há alguns anos já, de a gente fazer jornalismo para quem nos assiste,
para quem nos escuta. Então, essa é uma forma cada vez mais de simplificar o que a gente está fazendo. Então, eu acredito que antes tinha um demérito do profissional. Nossa, mas ele fala aquela palavra, ele fala essa linguagem, ele fala aquilo. Talvez a linguagem dele, a mensagem dele é muito mais efetiva do que a sua. A direta, né? Que fala com robustez, palavras difíceis, que a pessoa precisa entender o que é. Não tá proibido falar palavra difícil, desde que ela seja ali logo na sequência depois, entre vírgulas, ela seja explicada. Traga uma metáfora, alguma outra coisa. Então, você consegue falar bonito, mas ao mesmo tempo você consegue falar de forma simples. Mas são preconceitos ou resistências que foram sendo quebradas com o tempo, porque com as redes sociais a gente atinge diferentes públicos, que a gente não tem nem ideia de quem está nos assistindo. Então, quanto mais eficaz, mais simples for essa mensagem, maior número de pessoas vai atingir e maior número de pessoas vão consumir o que você está falando. Cássio, se você pudesse elencar pra gente aqui erros péssimos, vícios péssimos de comunicação. Às vezes a gente não sabe, mas temos muletas, né? Às vezes é um né, uma palavrinha que toda hora a gente repete. E por isso, talvez a importância de você sempre se assistir. Assistindo que a gente vai detectando esses vícios, mas no geral, quais são os, assim, tem que limar, tira, trabalha e se livra deles. Tem muitos vícios, né, de linguagem que a gente tem, né, o né, é o a gente tem, porque a gente tá pensando, e o nosso pensamento é tão rápido que a gente consegue nesse já trazer uma próxima ideia. Então, o melhor exercício, assim, que eu considero é quando você não tem muita certeza o que vai falam cada vez mais calma. Cada vez você diminui a velocidade. Então você vai diminuindo a velocidade, porque quando você diminui a velocidade, aquele tempinho que você está falando um pouquinho mais arrastado, esticar um pouco mais as palavras, é o né e o nã que você deixa de falar. É esse mesmo tempo. Então, uma das estratégias que utiliza é simplesmente falar com um pouco mais de calma, falar cada palavra, estamos aqui num podcast da Patrícia Rocha, e tal, e tal, e tal. Então, a gente vai falando com mais calma, mais lentidão. Parece meio estranho, parece, mas você vai evitar alguns vícios de linguagem. Ou até mesmo trazer, né, a entonação correta, né, por exemplo, de um número, não falar... sei lá, teve um aumento de 1000 visualizações esse podcast. Não, você faz um aumento de 1000 visualizações este podcast. ênfases. Trazendo ênfase. Isso também tu ganha tempo. Também. E você também traz um poder de interpretação maior, né? Você tem um leque maior de interpretação que vai agilizar e também ajudar todo esse poder de compreensão da pessoa que está do outro lado. Então, a falar com calma, tentar trazer uma entonação melhor nas palavras, interpretar mais. Então você consegue, de certa forma, evitar esses vícios de linguagem. Mas tem essas muletinhas, às vezes é muito difícil tirar, porque é um vício. É o que a gente acaba... cada um parece que tem uma, né? Então é importante se assistir, se ver e... Identificá-las, identificar, né? Em que momento eu costumo utilizar isso. É um momento de pressão, um momento que a minha ideia, a minha informação está quase acabando e eu não sei como finalizar. Aí tem algumas outras conjunturas, podemos dizer assim, de advérbios de conexão. Olha, daí em vez de falar... daí tu traz... então disso. Por outro lado, em vez do tu traz alguma outra... Mas também tu vai trazendo algumas outras palavras, algumas coisas que geram conexões para você finalizar aquela frase. O interessante é que quando você identifica uma muleta, o né... Eu identifiquei que o né é um problema para mim. Você começa a ficar mais consciente de que aquilo e te incomoda, ali, né? Na sua fala natural. E é basicamente assim, quando você vê que você vai falar, você já começa a encontrar outros caminhos. É um exercício, né? Não, é muito difícil, é algo que precisa praticar. É algo que também começa a entrar no seu radar, e aí você começa a conseguir evitar. Exatamente, né? Quando você consegue identificar, qualquer né, começa a se tornar incômodo para você. Então, caramba, isso é muito chato, isso é muito ruim. E então, cada vez consegue cada vez mais limar de forma mais rápida esses vícios. Mas, dependendo da situação, não é feio, não é um crime fazer isso, acontece. O problema é todo tempo, né? Exatamente, fica chato, fica muito tempo, marcado, né? Você viu falando? Né? Viu, gente? Mas é assim. E também tem a questão que é a importância das pausas, né? A gente às vezes fica ali, não, vou dar informação e não para, né? Não para, né? Você tá vendo? É você saber que a pausa ela é muito importante, até para dar uma entonação de algo que está por vir, para concluir um pensamento. A pausa é importantíssima. E às vezes você acha que você precisa estar ali, ó, no ritmo, falando.
você não organiza o seu pensamento, você não dá ênfase a uma informação, ela é também estratégica, né? Exatamente. Inclusive, a gente costuma falar muito que a nossa comunicação é que nem um eletrocardiograma, né? A gente tá no... que é aquela batida do coração, né? Que nem a gente vê em filme, né? E quando ela é linear, o que acontece com o nosso coração? Morre. A gente morre. Nossa, tá sempre em batimento. Nossa comunicação é igual, tem que estar sempre em batimento. Sempre pra cima e pra baixo. Vibrante. Sempre vibrante. Sempre pra gente trazer o peso, né, daquela informação, daquela notícia, de um dado, de uma informação, de algo que é muito relevante. Se você simplesmente trazer dessa forma linear, ela vai passar batido. Não, as pessoas dormem, né? Fica chato, fica maçante, fica enjoativo, as pessoas não querem mais assistir, vão trocar de canal, vão tirar do YouTube. Ah, quer saber? Vou ver agora no telefone, tá numa palestra, vou ver que tá bem mais interessante. Dinamismo para aquilo que você está falando, exatamente. Né? E a pausa é uma estratégia, assim, para você prender a atenção das pessoas. E a gente costuma falar muito que a comunicação não verbal é a arte de dizer muito sem falar nada. Então, mesmo sem falar nada, você está dizendo muita coisa. Então, aquela pausa é para a pessoa refletir, para aquela pessoa pensar, para ela também organizar as ideias que ela está recebendo, mas também de uma forma de você mostrar que aquilo que você acabou de falar é muito importante. Então você para, agora vai para uma outra informação. E a pessoa vai estar lá, caramba, o que esse cara falou é real mesmo. Nossa, daí também dá tempo para a pessoa assimilar tudo que você está despejando ali. Então, seguindo esse batidão, lá, tanta coisa importante passou, você simplesmente gastou um monte de informação em 1 minuto, sendo que você poderia dar algo de forma muito mais organizada, com muito mais ênfase, com muito mais poder de interpretação, em 3 minutos, a mesma informação. Você não deu tempo para a pessoa refletir, né? Exatamente. Analisar. Então é interessante você também utilizar a pausa ao seu favor, a favor da comunicação. Cássius, muito obrigada pela sua participação. Já passou voando. Passa voando, mas quando o papo é bom é assim mesmo. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada por compartilhar tantos insights, trazer essa visão de destaque aqui pra gente, viu? Eu que agradeço, adorei a conversa, adorei o papo, muito legal, um assunto que eu tenho uma satisfação, né, pessoal, muito grande de falar. E, pessoal, para quem quiser, assim, ó, treine bastante, pratique bastante, porque comunicação é uma habilidade. Todo mundo consegue, cada um do seu jeitinho, cada um com a sua personalidade. E, é claro, confio em vocês. É isso aí, o Cássius que tá lá no Instagram, né, fácil, Cássio Zeyman, e também dá para ver o Cássio Zeyman ali na legenda, né, que a gente apresentou, e também no LinkedIn, né, se quem quiser saber mais de oratória, até quiser entrar em contato com você, né, Cássio? Exatamente, eu utilizo bastante a página do LinkedIn, né, que para mostrar alguns vídeos da oratória, a gente traz geralmente algum ensinamento, algum outro, alguma dica, assim, algo bem esporádico, assim, mas o LinkedIn também pode entrar em contato, que a gente conversa por lá, e eu tô sempre também tentando fornecer conteúdos em relação a isso. Legal, parabéns, viu? Obrigada, viu, Cássio? Eu que agradeço, brigadão. Prazer te receber, obrigada pela companhia. A gente segue se encontrando aqui no Visão Destaque. Valeu!